pelo menos traz para nós a ideia que estamos na quaresma. Estamos na quaresma, tempo de conversão, tempo de penitência. Que bom! E neste domingo, a liturgia coloca um texto que seria mais um texto para a ressurreição do que para a penitência. De fato, no Evangelho de hoje nós não escutamos esta introdução, mas nos versículos anteriores a este Evangelho está escrito assim: 8 dias depois de Jesus ter falado estas coisas, levou os apóstolos, subiu com os apóstolos para o monte para rezar. 8 dias depois. Se a gente for ver lá no Evangelho e vai descobrindo 8 dias antes de Jesus ter levado os apóstolos para o Monte Tabor, lá está escrito, 8 dias antes: o Filho do Homem deverá sofrer. O Filho do Homem será condenado, será caluniado. Ele sofrerá por causa dos anciãos e dos sumos sacerdotes. Morrerá, mas o terceiro dia ressuscitará. E continua o texto: portanto, quem quiser ser meu discípulo, carregue a sua e me siga. Quer dizer, antes deste texto, Jesus já tinha dado as coordenadas. Vocês querem me seguir? Esse é o caminho da cruz. Não tem outro caminho. Mas ele também adiantou: no terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitará. Portanto, qual é a imagem que os apóstolos tiveram naquela fala de Jesus de 8 dias atrás? Qual foi a imagem que eles tiveram? O rosto de um condenado. O rosto de alguém que tem que sofrer. O rosto de alguém que vai pagar com a sua vida para todos. E esta é a visão do mundo. Esta é a visão da terra, de onde nós estamos, como rezamos muitas vezes na Salve Rainha, estamos num vale de lágrimas. Esta é a realidade nossa terrena. Então, qual era a preocupação de Jesus? De ajudar os apóstolos a entenderem que aquela frase que ele falou, que o Filho do Homem será condenado, morrerá, não parava por aí, mas tinha uma consequência. Depois de tudo isso, o terceiro dia ressuscitará, que é a coisa que eles não entenderam. Porque daquele momento em diante, se vocês lembram, o primeiro que se queixou disso, quem foi? Que falou: mas Jesus, não conte estas coisas, pelo amor de Deus, quem é que vai acreditar em você? Não fale disso. Foi Pedro, que levou uma rasteira. Vai embora, Satanás. Então, Jesus, depois deste contexto que acabamos de escutar, dos 8 dias antes, aí leva os apóstolos, 3, Pedro, Tiago e João, aqueles que ficaram sempre próximos de Jesus, até no Horto das Oliveiras estavam Pedro, Tiago e João. Diante de alguns milagres, Jesus levava Pedro, Tiago e João. Então, é o trio que estava mais perto de Jesus. Levou-os até o Monte Tabor. O monte, a montanha, na Bíblia é sempre expressão do lugar da manifestação de Deus. Por isso que na visão que eles tiveram, apareceu Moisés e Elias. Por quê? Porque Moisés também, no Monte Sinai, ele teve este encontro com Deus.
E Deus entregou as tábuas da lei. Então Moisés representa um pouco a lei. Deus não se manifestou visualmente diante de Moisés, isto é, Deus não quis encontrar Moisés face a face, mas ele falou para ele: quando você sair da caverna, você verá as minhas costas, não vai ver o meu rosto, mas somente as minhas costas. Isto é, fez a experiência da presença de Deus. Elias, no outro morro, no outro monte, no Monte Horebe, ele também fez a experiência de Deus. Ele pensava que Deus se encontrasse no terremoto, ele pensava que Deus se encontrasse no fogo, ele pensava que Deus se encontrasse na ventania. Deus se revelou numa brisa suave. Olha, vamos retomar estes elementos para não esquecer que nós estamos na campanha da fraternidade sobre ecologia, cuidar do nosso ambiente. Deus se manifesta através da natureza. Deus se manifesta aqui com Elias através de uma brisa suave. Deus se manifesta através de tantos sinais que existem na natureza. Quantas vezes a gente, olhando as flores bonitas, a gente lembra, mas quem criou estas coisas tão lindas, tão bonitas? É o Criador. Quem criou estes pássaros bonitos? É o Criador. Então, Elias fez a experiência de Deus também no morro, numa caverna. E aqui, Jesus quer mostrar aos seus apóstolos que também neste morro ele se manifestará. Sem esquecer que existe um outro monte onde Jesus se manifestará. Que monte que é? Eita barbaridade, você quer tomar o catecismo da igreja aqui, é? Que morro será onde Jesus se manifestará definitivamente? O Calvário. O Calvário não é um morro? Hein? No Monte Calvário, ele se manifestará. Porque uma vez que ele morreu, um pagão dirá: este era de verdade o Filho de Deus. Um pagão. Então, o monte é a expressão da manifestação de Deus. E por que Jesus levou os apóstolos até este morro? Porque ele queria tirá-los da terra, tirá-los de uma visão terrena, que era aquela da humilhação, do sofrimento, da paixão de Jesus, e levá-los num outro contexto, mostrar para eles a glória. Tanto é que o rosto que eles vão encontrar lá no morro não é mais o rosto ensanguentado, o rosto aflito, o rosto sofredor de Cristo, mas o evangelista diz: o rosto deles esplendia quase como o sol, brilhava quase como o sol. Então, os apóstolos foram convidados a fazer uma experiência diferente e acreditar que a morte de Jesus não teria sido a última palavra. Quem olha com os olhos terrenos, como nós todos aqui, nós entendemos que a morte, pronto, acabou com uma pessoa, não tem mais nada a fazer. É ou não é? É ou não é? Mas não é assim. A morte não será a última palavra. É aquilo que Jesus quer demonstrar para os discípulos. Ele está transfigurado. Quer dizer, é uma antecipação da sua ressurreição. As vestes brancas, o rosto brilhante, tudo chamava atenção para uma vida
que não teria fim, a vida da ressurreição e da glória. Agora, os apóstolos entenderam isso, sim ou não? Hein? Sim ou não? Não. Infelizmente, em outros evangelistas se diz que os apóstolos começaram a dormir. Tadinhos, né? Que dorminhocos estes apóstolos, meu Deus do céu. Lá no horto no Getsemane, lá também dormiam. Enquanto Jesus estava sofrendo, estavam dormindo. Estavam repousando, coitados. E aqui também eles não entenderam nada. Mas sobrou uma sensação. Pedro, que é sempre o chefe, é o protagonista de tudo. Pedro, que chama a atenção de Jesus e diz: mas é tão bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. É tão bom estarmos aqui. Isto é, a sensação que eles tiveram é a sensação da glória. É a sensação onde não haverá mais sofrimento. É a sensação de uma paz, de uma serenidade. É aquela que será o nosso prêmio definitivo eternamente, se tivermos a graça. Então a cruz é só uma passagem. A morte é só uma passagem. O sofrimento passa. O importante é olhar para onde nós estamos indo, que não é unicamente para a morte, mas para a vida eterna. Esse é o caminho que Jesus mandou os seus apóstolos fazerem para chegar à vida eterna. Mas vamos voltar. Eles queriam ficar lá. Ai, que maravilha, vamos ficar aqui, vamos ver 3 tendas. Você faz uma tenda, né, monta uma tenda quando você quer parar para sempre naquele lugar. Não. Jesus falou: o lugar de vocês não é aqui não. O lugar de vocês é lá embaixo. É no vale, é na planície, é na terra que vocês têm que voltar. Porque vocês têm uma missão. A missão de anunciar que a morte não será a última palavra. Agora, é interessante, porque justamente neste clima, que os 3 estavam respirando, né, com Jesus, é interessante porque Jesus mostra para eles que existe um outro caminho, que não existe só o caminho da morte, do sofrimento e da cruz, mas existe o caminho da ressurreição. É lá que nós somos chamados. É a meta que nos espera. É a vida definitiva a que todos nós somos chamados. Mas Deus deixa um compromisso para os apóstolos. Não voltem simplesmente como vocês subiram. Vocês têm que voltar com uma coisa a mais. Acreditando que este é o meu filho. Deus naquele momento mostrou a carteira de identidade do seu filho. A identidade do Filho de Deus é Jesus Cristo. Este é o meu filho, o amado, o eleito. E acrescenta: escutai-o. Escutai-o. Então, como é que nós podemos viver aqui na terra, mas projetados no céu que nos espera? Aqui que está a chave de tudo. Escutai-o. Isto é, escutar a palavra de Deus. Aprofundar a palavra de Deus. E aqui me vem à mente uma outra passagem de Lucas, capítulo 24, nos discípulos de Emaús. Quando Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, os 2 discípulos que estavam em Jerusalém voltam para suas casas, decepcionados, porque não entenderam nada, nem da morte e menos ainda da ressurreição de Jesus. Estavam aflitos, decepcionados, confusos.
Jesus ressuscitado se coloca ao lado deles. E caminhando com eles, diz Lucas, a partir de Moisés e dos profetas, começou a demonstrar para eles quem era aquele Jesus que morreu e ressuscitou. A partir de Moisés e dos profetas. Então, onde está a solução de tudo? É a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos entender o porquê nós temos que passar pela morte, pelo sofrimento e pela cruz. É na palavra de Deus, porque descobrindo isso, nós estaremos vivenciando já nesta terra a glória do Senhor, através da palavra. Portanto, meus filhos, minhas filhas, estamos na segunda semana da Quaresma. Seria muito bom se nós pudéssemos nesta Quaresma aprofundar o mistério de Cristo que está dentro, que está contido nas Escrituras. E lembrar o Evangelho de hoje, é Deus que está mandando a gente ler as Escrituras. Escutai-o, escutai a palavra do meu filho, escutai a palavra de Deus. Esta é a chave. Se nós conseguirmos, durante esta Quaresma, fazer esta leitura de um Evangelho, por exemplo, e descobrir todas as riquezas que existem na palavra de Deus, chegaremos com certeza no dia de Páscoa a cantar com Jesus a sua glória. Amém.